Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Nós estamos no culto de Santa Ceia, mas eu quero trazer uma palavra aos nossos corações. Talvez você não entenda. A pastora Elisângela de manhã, ela estava... No começo eu não entendi muito, mas depois Deus começou a falar. Porque talvez você não está entendendo o que Deus ali quer falar contigo, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus está em Ezequiel capítulo 37, no versículo 1, e nós leremos somente o versículo 1 e o 2. Bota na NA. Amém? Eu não sei como é que você está passando, se você está no vale, se na tua vida está a bonança, mas Deus, Ele tem momentos para nossas vidas, e uns são de aprendizado, outros são de recompensa, em nome de Jesus. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Me acompanha aí, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Repita comigo: sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que pode esses ossos reviver? Pode sentar em nome de Jesus, curve sua cabeça. Pai querido e Pai amado, todo-poderoso, aqui em Tua presença, Pai, Tua palavra foi lida e será ministrada nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento, age em nossas vidas, Pai, nos consola, nos direciona, Senhor, e nos confronta também nessa noite, Senhor, que nós possamos receber o melhor de Deus para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém e glória a Deus, amém? Queridos, a gente conhece essa palavra e ela de forma muito conhecida, e eu acho interessante quando eu estava lendo e meditando nessa palavra, Deus, Ele falou muito forte ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também, porque tudo aquilo que Deus direciona em nossas vidas tem um propósito, sim ou não? E quando nós estamos passando por uma situação difícil, passando pelo vale, passando por problemas, o Senhor, Ele nos constitui e nos direciona, nos levanta, nos posiciona, porque nós vimos a situação difícil, porque nós vimos o problema, Ele vai nos posicionar diante dessa situação. Hoje nós sabemos que é o Dia dos Namorados, comercialmente hoje é o dia 12 de junho, né? Em outras nações ali é comemorado outros dias, mas isso é uma data comercial, porque o dia de celebrar o amor, o dia de honrar o seu cônjuge, o dia de ali entregar a pessoa que está do seu lado é todo dia. O dia de estar abençoando essa pessoa do teu lado é todo dia. E também vai haver uma palavra aos nossos corações em questão disso. Mas tem entendimento de uma coisa: quando nós estamos no vale, a palavra de Deus fala que eles estavam no meio de um vale de ossos secos. A palavra de Deus fala que estavam sequíssimos. Quando a gente vê um osso, a gente pega ali um osso de galinha, a gente come a galinha, joga o osso fora. Talvez você deixe ali no canto e esse osso ele vai secando. Passou uma semana, esse osso começa a perder aquela carne. E passou-se um bom tempo, 6 meses, esse osso está seco, mas ainda tem algo lá dentro. A gente compra o tutanozinho lá no açougue, e a gente faz um feijão, e aquele tutanozinho lá dentro é gostoso, não é não? Tem uma carninha lá dentro, o cara joga uma farinha, mexe, eu gosto, irmão. Tem gente que não gosta, né? É nojento. Não é nojento não, eu gosto, me amarro. Joga ali, dá uma sopradinha, aí cai. Pega, olha a receita, pega a farinha, joga. Pensa num negócio gostoso. Aí passa o tempo, com os ossos estavam secos, certamente tem essa carne por dentro. Mas a palavra de Deus fala que eles estavam sequíssimos.
Isso era para Deus mostrar, e ali através de Ezequiel, que não tinha vida alguma nesse vale. Deus levou Ezequiel a essa visão, porque não havia vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, toda vez que ele levanta um profeta, ele levanta para trazer vida. Então tem entendimento de uma coisa: você é um profeta levantado por Deus para trazer vida aonde tinha morte. O Senhor te levantou, o Senhor te direcionou para que você viva o sobrenatural de Deus, irmão. O Senhor, Ele quer te posicionar para que você possa profetizar no meio do vale que você está, no meio da luta que você está passando, no meio da situação difícil que você está passando. Celebrar o Senhor e começar a profetizar vida e se alegrar na presença de Deus, porque Deus, Ele tem saída para aquilo que você está vivendo. Mas antes de entrar nessa palavra, eu quero ir um pouco lá atrás. A gente fez o nosso devocional, o nosso TSD, e quem fez vai entender um pouco. Lendo a Bíblia, nós podemos ver em 1 Samuel, depois de uma era de juízes, porque toda vez que o povo se posicionava ali com o Senhor, só levantava o juiz, e ali o Senhor livrava o povo de Israel. Mas toda vez que esse juiz morria, havia sua descendência, ouvia outro juiz, e certamente esse povo se corrompia. E Deus sempre levantava um juiz para livrar Israel do povo que fazia cativo, e ali dava uma outra oportunidade. Geralmente Deus levantava um juiz e isso durava 40 anos, e se a sua descendência ou a sua consequência, as pessoas que vinham a ser juízes também fossem bons, isso durava 80 anos, uma geração. Nós sabemos que uma geração dura 40 anos, mas certamente vinha um que esquecia dos bons feitos do Senhor, ouvia e falava que era só história, e certamente eles faziam o que era mau aos olhos do Senhor, e Deus levantava outro juiz, porque Deus, Ele era o rei da nação. Ele levantava juízes e sacerdotes para cuidar do povo de Deus. Tem entendimento de uma coisa: o Senhor, Ele está cuidando de você, o Senhor, Ele está cuidando da tua vida, o Senhor, Ele está cuidando dos teus filhos, o Senhor está cuidando da sua prosperidade, da sua posteridade, o Senhor está cuidando de tudo. Tem entendimento? Bota a tua família na presença de Deus, porque é Ele que é o teu rei, é Ele que é o teu Senhor. Certamente Deus levantava um juiz, e esse juiz julgava o povo, livrava o povo de Israel. Deus levantou Jefté, Deus levantou outro juiz, em nome de Jesus, Sansão. Deus levantou vários juízes, né? Débora, né? Deus levantou, esquecemos, Gideão. Vários juízes para julgar o povo, e esses juízes faziam o que era bom e levavam o povo a adorar o Senhor. Só que chegou a época de Samuel. Samuel ali, ele já tinha herdado a questão de ser juiz do Senhor por causa de sua mãe Ana, que ofereceu ao Senhor, e por causa que ele e seus filhos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus levantou Samuel pequeno, que ouvia a voz de Deus, mas Samuel ficou velho, levantou seus filhos, e seus filhos também fizeram mal aos olhos do Senhor. E certamente ali Samuel, que era um homem de Deus, que era juiz, sacerdote, profeta, ali falava com Deus, ficou entristecido. E o povo aproveitou essa situação para pedir um rei. Tem entendimento de uma coisa: semana passada, ou foi semana atrasada, eu preguei aqui e falei que nós somos um povo diferente, mas Deus, Ele quer nos tornar um povo diferenciado. Porque você nasceu, não foi só para ser diferente não, meu irmão. Você nasceu para ser diferenciado, você nasceu para ser destacado, você nasceu para ser abençoado, você nasceu para viver milagres, bênção de Deus. Você nasceu para viver o propósito de Deus, irmão. Todo aquele que vive o propósito de Deus é diferenciado. A Imune é uma igreja diferenciada. Irmão, pode ter maior, pior, né, pastor Fábio? Mas de igual a Imune não tem. Mas Deus, Ele tem nos direcionado. Por quê? Porque nós somos obedientes a Deus. Tem entendimento de uma coisa: todo aquele que é obediente a Deus é diferenciado. Então a chave de ser diferenciado, de se destacar, é ser obediente ao Pai, é viver o propósito de Deus. E Deus certamente vai trazer honra e bênção sobre a tua vida.
E Israel era um povo diferenciado, porque quem era o rei de Israel? Era Deus. Deus cuidava de Israel. E certamente ele não precisava de um rei físico. Só que o povo de Israel aproveitou a situação que os filhos de Samuel pecaram contra Deus e falaram: nós queremos um rei igual todas as outras nações. E certamente, quando nós olhamos para nações, as coisas que não são de Deus, comparamos com as coisas que não são de Deus, certamente saem das coisas que estão direcionadas por Deus em nossas vidas. Para que você possa entender, os anciões queriam que Israel fosse igual às outras nações e queriam um rei, mas o rei era Deus. Mas certamente Deus, ele fala, muitas vezes pedimos, muitas vezes clamamos: Deus, vou fazer a tua vontade, porque já estava escrito. Deus, ele já sabia que o povo ia pedir um rei. E o que aconteceu? Samuel falou: tá bom, o Senhor falou que ia dar um rei a vocês. Só que tem entendimento de uma coisa: o povo de Israel era dono do seu território, dono do seu terreno. Deus o abençoou, cada tribo ali tinha uma terra, e cada família já tinha uma parte da terra. Eles cultivavam as hortaliças, cultivavam o trigo, ali as plantações, cultivavam bois, cultivavam cabelo, e o terreno, a área, a terra era deles. E certamente eles eram prósperos por causa disso. Mas a gente sabe que quando se tem um rei, a terra não é tua. Tu vai pagar tributo por causa disso. Tu vai pagar imposto por causa disso. Deixa eu te falar, aqui não tem rei, mas tem governo, tem presidência, tem tudo isso. E a gente paga IPTU para nós morarmos na casa que a gente comprou e que é na nossa família. É tua, entre aspas. Não paga o IPTU, as coisas para te ver se tu não perde. Mas Deus, ele tinha destinado ao povo que ele era o rei daquela nação, e eles não precisavam pagar tributo por causa disso. Aí começou as circunstâncias, porque pediram um rei, então ia ter que pagar tributo por causa disso. E muitas outras coisas começaram a acontecer. O que aconteceu? Deus mandou ungir Saul. Saul era um homem de Deus, sim ou não? Foi ungido por Deus, sim ou não? A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Saul. E Saul ali, ele teve um reinado bom, ele começou a ter vitórias, começou a prevalecer contra os povos inimigos. Mas o que aconteceu? Saul, ele tinha um problema. Ele era altivo. Um problema ali no seu caráter. E ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro começou a desobediência. No momento em que tinha aí um holocausto a fazer, eles pegaram esperando Samuel, porque quem ia fazer o holocausto era Samuel. Saul pegou e falou: não vou esperar Samuel, vou fazer. E ele pega e fez o holocausto. Samuel chegou e falou: por que você fez? Você desobedeceu a Deus. Era uma coisa pequena, sim ou não? Era uma coisa boba, sim ou não? Meu irmão, mas você tem que honrar aquele que te abençoou. Samuel tinha ungido Saul, Samuel tinha cuidado de Saul, Samuel era um profeta, porque enquanto Saul lutava, o profeta estava orando. Deixa eu te falar uma coisa: começa a honrar aquelas pessoas que te abençoam, começa a honrar os teus líderes, começa a honrar os teus pastores, porque eles têm orado por você, têm lutado por você, têm te aconselhado, e muita gente tem olhado e tem desprezado. Deixa eu te falar uma coisa: o princípio da desobediência é a desonra. Nós temos pastor, sim ou não? Hoje é o dia do pastor, né? Olha aí. Honre. Ore por ele, porque ele ore por vocês. Cuide. Obedeça. Samuel era um sacerdote. Certamente ele sabia o que tinha que fazer. Só que a desobediência em pequenas coisas acaba nos tirando do foco de Deus. É pequeno, mas está desobedecendo, está tirando os focos das coisas de Deus. Tem entendimento de uma coisa: que o pecado ele não começa grande, a queda ela não começa grande, começa pequena. É um nada a ver, eu vou fazer isso, está escondido, ninguém vai ver, e acaba que cai, e certamente vem prejuízos piores para a vida.
Mas vamos seguindo. Saul, ele desobedeceu e começou a desobedecer aí. Deus falou, entra lá, entra na cidade dos amalequitas, mata todo mundo, mata o rei. Ele pegou, deixou o rei vivo, deixou ali os bois, os bezerros vivos, deixou alguns para servir vivo. Ele desobedeceu meu irmão, quando Deus falar, faça. Quando Deus ordenar, faça. Quando Deus falar, renuncia, faça. Não é para você, faça, porque Ele sabe o que é melhor para você. Aleluia. Deus sabe ou não sabe o que é melhor para a gente? Mas se a gente não fizer, gera consequências em nossas vidas. E ali Saul começou uma série de situações. Ele começou a desobedecer a Deus, começou a desonrar o profeta. Chegou um momento em que ele chegou ali com o rei, os amalequitas e tudo aquilo, e chegou com Samuel, pensando que Samuel ia se agradar. Samuel falou, Deus falou para matar todo mundo? Mandou, e por que tu não matou? Porque eles iriam nos servir. Irmão, obedeça ao Senhor. E Samuel foi lá, matou o rei. Samuel, profeta, não era para ele fazer, mas ele teve que fazer porque foi uma ordenança de Deus. E passou-se o tempo, Saul foi discutir com Samuel, rasgou a sua capa. Samuel olhou e falou, assim como você rasgou a minha capa, o teu reino foi rasgado também. E ali aconteceu que Deus, ele retirou o espírito de Saul e colocou o espírito em Davi. Deus mandou Samuel ir lá à casa de Jessé, porque ele ia ungir o filho, e ungiu Davi. Davi foi lá e teve a oportunidade de enfrentar um gigante, porque o Espírito de Deus já não estava mais sobre a vida de Saul. Ele já estava com medo, ele não podia mais guerrear, porque todas as cruzadas que ele fazia, todas as guerras que ele enfrentava, Deus fazia ele vencer. Mas naquele momento ele já não tinha mais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. E ali Davi enfrentou o gigante, nós sabemos dessa história. Davi derrubou o gigante e ali conseguiu ainda a filha de Saul para casar e exerceu seus impostos. Então ele já começou, Deus começou a direcionar. Porque tudo aquilo que Deus promete em nossas vidas, tudo aquilo que Deus, Ele quer fazer em nossas vidas, Ele vai começar a direcionar, Ele vai começar a fazer. Muitas vezes a gente não sabe como. Deus falou, vai ser rei, vai ser uma bênção, vai ser profeta, vai ser pregador, vai ser levita. A gente não sabe como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Te posiciona, porque Deus, Ele vai te dar uma oportunidade. Deus, Ele vai te dar direcionamento para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Porque tem gente que não aproveita a oportunidade que Deus dá, né? Deus está dando oportunidade. A gente está numa série chamada para liderar. Deus, Ele está direcionando, está dando oportunidade. Tem muita gente que não quer. Pastor, não é para mim. Pastor, não quero. A oportunidade que Deus me deu, irmão. Eu queria pregar lá em cima, né? Eu queria viajar as nações, queria ser um missionário. Irmão, ninguém nasce missionário, aprende a ser. Mas é desde o pequeno, é desde ali aprendendo, é buscando ao Senhor. Porque todo missionário um dia, irmão, chegou e foi o porteiro. Todo missionário um dia já lavou o banheiro. Todo missionário, porque Deus, Ele vai levantando. Todo missionário já começou no ministério pequeno até chegar onde ele está. Tem gente que já chega e já quer começar ali de cima. Não, irmão, te prepara. Deus, Ele quer te preparar. Talvez você não vai nem suportar a dor, mas quando Ele te ensina desde baixo, o Senhor, Ele certamente vai te capacitar e te fortalecer para viver o propósito de Deus. Porque tu entra numa faculdade, tu vai começar no primeiro período, né? Ou tu vai começar no 10º? É o primeiro período. Tem um primeiro, tem um segundo, tem um terceiro, vai chegar até o 10º. A pessoa entra na faculdade, sou médico. Entra na faculdade de Direito, sou advogado. Já vou começar a advogar lá com o pastor Fábio. Primeiro período de Direito, pastor, e aí? Leva lá, vamos encerrar. Não, mas você quer ficar no seu lugar. Não dá, né? Rema. E ali Davi começou de baixo, mas Deus honrou Davi. Mas sabe o que é interessante?
Davi, ele começou a se destacar, Deus começou a abençoar Davi. Saul precisava de Davi até para dormir, porque quando o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, veio um espírito maligno, meu irmão, porque onde não tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do diabo. E ali, quando saiu o Espírito de Deus, se apoderou o espírito maligno na vida de Saul e atormentava ele. O que aconteceu? Ele só dormia quando Davi tocava. Mas Davi começou a empreender nas suas empreitadas ali como guerreiro. E ali começou a fazer muito mais do que Saul. E o povo falava: Saul mata 1000, Davi mata 10.000, Davi faz mais, Davi vai ser rei. E Saul começou a ter inveja de Davi. E o que aconteceu? Ele começou a perseguir Davi. E Davi, ele tinha a oportunidade de matar Saul e não matava. Mas em todas as oportunidades que Saul tinha, ele tentava matar Davi. Tem entendimento de uma coisa? A gente leu que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Saul e estava também sobre a vida de Davi. Tem muita gente que tem o Espírito de Deus, irmão, que Deus usa, que Deus abençoa, que Deus usa poderosamente, mas você vai ver a vida da pessoa toda errada. Deixa eu te falar uma coisa: pode até ter Espírito de Deus, mas o caráter também fala. Pode até ter Espírito de Deus, mas o caráter, a personalidade fala muito. Deus, ele quer transformar esse caráter. Deus, ele quer transformar essa vida. Deus, ele quer transformar a tua vida. Tem entendimento de uma coisa? A gente pensar, tem o Espírito de Deus, é bom. O Espírito de Deus estava sobre a vida do Senhor, mas o seu caráter era falho. O seu caráter se tornava desobediente. Davi era diferente. Davi, ele obedecia a Deus. Davi, ele tinha um caráter bom. Então tudo aquilo que ele tinha oportunidade, ele não fazia, porque ele falava: Deus me livre de levantar a mão contra o ungido do Senhor. E ali ele foi levando, foi fazendo a vontade de Deus na vida dele. E o Senhor foi o abençoando. E chegou o momento em que ele se tornou um rei de Judá. E se dividiu o reino. Aquele reino de Israel foi dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá ficava em Jerusalém, que era o reino de Judá e Benjamim. E os outros 10 reinos estavam divididos com o reino de Saul, até a morte de Saul. E esse reino veio se juntar novamente no reinado de Davi. Que a palavra de Deus era o segundo coração de Deus. Era perfeito? Não, falhava, errava, pecava, adulterou contra Deus. Mas a palavra de Deus fala que ele se arrependia. Irmão, se arrependa do mal que você faz. Se arrependa daquilo que não é de Deus. Se arrependa dos pecados, porque o Senhor tem uma nova vida, uma nova história para você, uma nova oportunidade. E a palavra de Deus fala que o reinado de Davi foi um reinado bom, um reinado que agradou a Deus. Davi foi fiel ao Senhor e prometeu até a sua posteridade, os seus filhos, serem abençoados também. Que a sua posteridade ia, se firmasse na presença de Deus e fizesse o que era bom, ia ser abençoado por todo o reino. E ali Davi, ele reinou com um reinado com Israel unificada, e certamente fez o que era bom aos olhos do Senhor. Presta atenção. Passou a época de Davi, entrou a época de Salomão, e nós sabemos que foi um reinado bom. Mas no final, a palavra de Deus, a gente leu isso, gente. Eu estou assim só explicando o que a gente já leu. Salomão, ele foi um rei ótimo em Israel, mas no final da sua vida ele se desviou, ele começou a adorar outros deuses. E o que aconteceu? Deus falou: por causa disso, a sua posteridade não terá um reino. E o que aconteceu? O reino de Israel, por causa de Davi, foi segurado até o reino de Salomão. Mas quando Salomão morreu, o seu filho Roboão foi herdar o reino. Só que havia um homem chamado Jeroboão, e ele ali, o profeta Aiai chegou com ele e falou: olha, pegou a capa, rasgou em 12 e falou: Deus vai te dar 10 tribos para você ser rei em Israel. Deus, ele vai te ungir rei de Israel. E o filho de Salomão, Roboão, ficou com o reino de Judá, e ali se dividiu novamente. Só que tanto Roboão como Jeroboão fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e Israel continuou sendo dividida.
Fica comigo. Entre Judá e Israel. 10 reinos em Israel, que a capital era Samaria, e o reino de Judá, que eram as 2 tribos, Judá e Benjamim. Amém? Que a capital era Jerusalém. E se passou por muito tempo isso, o reino dividido. A palavra de Deus fala que tinha um reino de Israel e o reino de Judá. De Israel era um todo. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Reino dividido não. A palavra de Deus fala. Tudo aquilo que se divide dentro da tua casa não. Tudo aquilo que se divide dentro do teu ministério não. Tudo aquilo que cresce como casa dividida não prospera. Hoje a gente está com de casais ontem, né? Palavra direcionada de Davi para nossas vidas, que nós devemos vencer. Mas tem entendimento de uma coisa: um casal para prosperar, ele tem que estar andando na mesma visão. Uma família para prosperar, ela tem que estar andando na mesma visão. Não um homem falar, eu acho isso, a mulher falar, eu acho aquilo. Meu irmão, isso nunca vai ser levantado. Uma casa que ela é dividida, ela não prospera. Tem entendimento de uma coisa: andem na mesma visão, porque Deus ele vai abençoar. Seja pautado na palavra de Deus, porque Deus ele vai abençoar. Seja dirigido pelo Senhor, porque o Senhor ele vai abençoar. Qual o casamento que não tem luta? Qual o casamento que não tem briga? Muitas vezes. Só que quando essas brigas vêm para dividir, o Espírito de Deus está lá para nos direcionar a trazer a harmonia novamente. Sabe por quê? Tem muita coisa que não está dando certo em casamento. Porque o reino está dividido dentro da casa, a visão está dividida. Ninguém se entende, ninguém já fala a mesma língua. E o Senhor está falando, fale a mesma língua, se una. Casa que mulher tem uma opinião, um homem tem outra, o direcionamento não vai ser abençoado. A palavra de Deus fala que a mulher ou o homem que é crente abençoa o outro, sim ou não? Justifica, santifica o outro, sim ou não? Continua orando, continua jejuando, continua pagando o preço, continua. Talvez Deus ele te levantou como profeta dentro da tua casa para profetizar, irmão. Eu sempre falo que aquele que entende o propósito de Deus é o primeiro que muda, é o primeiro que transforma, é o primeiro que abre mão, é o primeiro que renuncia, é o primeiro que faz as coisas dar certo dentro de casa. Porque tem o Espírito de Deus, é o primeiro que ama, é o primeiro que trata com amor. Então o reino ele, subdividido não prospera. Israel passou por muito tempo que não prosperava porque o reino estava dividido. Era o reino de Judá e o reino de Israel. Reino dividido não vai para frente. Foi muito próspero na época de Davi. Foi muito próspero no começo de Saul. Mas depois que ele começou a desobedecer, meu irmão, começou a cair. Foi muito próspero na época de Salomão. Mas quando ele começou a desobedecer, o reino se dividiu. Meu irmão, quando você obedece ao Senhor, quando você tem uma casa obediente a Deus, obediente à palavra de Deus, certamente esse reino é abençoado. Todo princípio de divisão é desobediência. Todo princípio de briga é desobediência. E as circunstâncias vem ou não vem? E ali aconteceu, e chegou Ezequiel, profeta do Senhor. Esse reino estava dividido. E Deus levou o profeta a julgar Israel ali, a profetizar sobre Israel. E a gente lê o começo do livro de Ezequiel, e a gente vê que é um livro muito duro. Deus ele leva a Ezequiel falar coisas duras a Israel. E no começo aqui do 37 ele traz uma visão a Ezequiel e bota Ezequiel dentro de um vale cheio de ossos secos. Sabe o que era esse vale? Era Israel que estava seco lá dentro. Era Israel que estava morto lá dentro. Era Israel que já não vivia as promessas de Deus lá dentro. Era Israel que já não vivia as coisas de Deus.
quero te perguntar agora: há quanto tempo você não vive um milagre na tua vida? Ah, pastor, mas eu vivo bênção todos os dias. Amém, é milagre de Deus. Viver um milagre na vida é viver a provisão, é viver aquilo que Deus tem preparado, é ver a mão de Deus agindo sobre a tua casa. Mas deixa eu te falar, há quanto tempo você não vive o milagre de Deus na tua vida? Há quanto tempo você não vive o melhor de Deus? Há quanto tempo você não é próspero e abençoado pelo Senhor? Aí você dizima, você oferta, mas tem coisa que não está no lugar. Tem brecha que ainda está aberta. Deus está falando, fecha as brechas, começa a obedecer, começa a direcionar, porque eu quero trazer vida no meio desse vale. Pastor, como? Seja o profeta. Porque todo aquele que vê a visão do problema, que Deus abre a visão do problema, é o profeta que Deus constituiu. Ninguém tinha visto essa visão, mas Deus tinha dado a Ezequiel. E Ezequiel, essa visão, ele estava no meio de um osso, no vale cheio de ossos secos. A palavra de Deus fala que estavam sequíssimos. Mas Deus falou para Ezequiel: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E Ezequiel falou para Deus: eu não sei, Senhor, só tu sabes. E o que Deus falou para Ezequiel? Profetiza nesse vale. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele te chamou aqui para te posicionar, para te direcionar. E todo aquele que se posiciona em meio ao vale, em meio à situação difícil, em meio à luta, o Senhor levantou para profetizar diante daquilo que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus te levantou como profeta para profetizar vida aonde tinha morte, para profetizar amor aonde não tinha amor, para profetizar paz aonde tinha guerra. Você é o profeta dentro da tua casa, você é o profeta no teu ministério, você é o profeta na tua profissão, na tua empresa. Você é o profeta que Deus constituiu. Aleluia. Só que tem gente, aleluia, só que tem gente que vê o problema, que vê a situação, apóstolo, que vê os ossos secos, mas não toma posição de profeta, não profetiza dentro do vale, não declara a bênção, não declara a mudança, não se levanta para fazer a diferença. Tem gente que vê o problema, fica triste por causa do problema e fala: eu vou morrer. Irmão, se Deus te constituiu como profeta, você abre a boca para falar que vai morrer, tu vai fazer o quê? Morrer. Deus ele usa outro para falar que você vai conseguir, que você vai avançar. Você vem para a igreja, uma palavra linda, uma palavra abençoada. Deus usa o pastor aqui para você e fala: ó, você vai sair dessa situação. Aí você fala: será? Você começa a duvidar. Irmão, depende de você. Deus ele já te mostrou o problema. Deus ele já falou que tem solução. Ele está só esperando você se posicionar e começar a profetizar dentro desse vale. A gente teve aqui, está tendo aqui a série Chamados para Liderar. E a primeira ministração, nós falamos sobre a maior força da terra, o maior poder da terra. Qual é o maior poder da terra? Oração. Será que você tem orado para Deus mudar a situação? Será que você tem orado para Deus começar ali a fazer o mover dele? Será que você tem se posicionado naquilo que Deus te entregou? Não, porque quando nós não se posicionamos naquilo que Deus nos entregou, certamente as coisas tendem a não dar certo. É ou não é? Quando você se posiciona para mudar a situação,
Você ora naquela palavra, o que acontece? A gente ora, e quando a gente levanta, meu irmão, nós somos a resposta da nossa oração. A gente vai começar a andar e caminhar para ter a resposta da nossa oração. A gente começar a se posicionar para ser a resposta da nossa oração. Ezequiel era um profeta conhecido, ele tinha voz em Israel. Ele tinha voz, não era um profeta desconhecido não. Elias tinha voz em Israel. Aonde Elias ia, todo mundo sabia que ele era profeta. Onde Ezequiel ia, todo mundo sabia que ele era profeta. Ele tinha uma voz. Deixa eu te falar, o que você tem feito com a voz que Deus te deu? Todo mundo sabe que tu é da Imune, todo mundo sabe que tu é da igreja. Muitas vezes pedem ajuda, socorro, falo dos problemas. Que voz você tem dado? Que palavra você tem entregue? Será que tem sido profeta onde você está? Será que você tem sido boca de Deus onde você está? Deus, Ele te deu uma voz para que você possa manifestar a glória de Deus, meu irmão. É Deus que vai fazer, pastor, eu não sei, te capacita, busca, lê a Bíblia, ora, entrega, porque Deus, Ele vai te dar uma voz, Deus, Ele vai te dar uma unção, Deus, Ele vai derramar sobre a tua vida. Sabe qual é o problema do crente hoje em dia? Pensa que só pregar vai mudar a situação. Deus, Ele está te botando, está te entregando um testemunho. Que esse testemunho vai falar mais do que muita coisa que você vai falar. Quando você se posiciona, irmão, a palavra de Deus fala que Ezequiel, ele se posicionou no meio do vale e ele profetizou. Porque Deus mandou ele profetizar. Quando ele profetizou, a palavra de Deus fala que os ossos que estavam sequíssimos começaram a voltar para o lugar. Começaram a voltar cada um para o seu lugar. Irmão, tu pensa, um vale cheio de ossos secos. E quando ele profetizou, os ossos começaram a voltar para o lugar. Começaram a voltar para o lugar. Vinha um osso lá do outro lado, vinha outro daqui, vinha outro de lá. E ali começou a vir uma reviravolta, um rebuliço, tanta coisa. Porque quando a gente se posiciona, apóstolo, quando a gente começa a profetizar, vem um rebuliço. Muitas vezes a gente não entende. A gente está orando, a gente está pedindo, a gente está clamando, está profetizando, o Senhor vai dar certo. Deus, Ele vai restaurar o casamento. Deus, Ele vai mudar a história. Deus, Ele vai me usar. Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai tirar meus filhos das drogas. A gente olha e começa um rebuliço. Porque estava ruim, aí parece que piorou, né? As coisas já estavam ruins, parece que piorou. Aí tem gente que fala, pastor, aceitei Jesus, vim para a igreja, estou orando, estou fazendo propósito. E as coisas não estão... Parece que piorou lá em casa. Quem nunca passou por isso? Meu irmão, esse rebuliço é Deus agindo. O diabo se levantou contra a minha vida, claro. Todo aquele que se posiciona diante de Deus, se posiciona para fazer a vontade do Pai, o diabo vai se levantar, irmão. Só que ele não pode tocar em ti. Só que ele não pode tocar na tua vida. Ele pode jogar seta, mas você vai ter que identificar essa seta do diabo. Sai de mim, Satanás, queima a seta em nome de Jesus, porque eu sou filho de Deus. Aleluia! Meu pastor Fábio falou, tem gente que é goleiro de seta, né? Seta também. Irmão, Deus, Ele quer que você viva o propósito de Deus. Deus, Ele te chamou para ser diferente. Deus, Ele te chamou para ser diferenciado. Deus, Ele te chamou para ser profeta dentro do vale. Vem um reboliço, mas Deus está no controle. Vem, parece que é um furacão, mas Deus está no controle. Ele vai chegar e falar, o senhor está orando para o meu marido vir para a igreja, ele está lá no hospital agora. Tu pensa que é Deus agindo?
Deus está agindo, irmão, você orou. O agir de Deus é diferente do nosso. Vai lá e cuida dele. Vai lá e cuida dela. Que a gente pensa que profeta é só falar. O profeta também obedece. E a essência de um profeta é a obediência a Deus. Irmão, se você orou, quando você se levanta, você é o resultado da tua oração. Se você está orando por alguém, você vai cuidar dessa pessoa. Você vai ajudar essa pessoa. Um dia desse eu estava conversando com a minha esposa e falando, tem gente que a gente ajuda. E a ingratidão nos leva, essa pessoa se levanta contra nós, começa a falar muitas coisas. Eu falei, amor, tem que continuar amando. Aí ela falou, mas por quê? A vontade era matar, né? Mas tem que continuar amando. Palavra de Deus. Mateus 5, Jesus fala de que vale amar quem te ama. Isso é reciprocidade. Validade tem amar aquele que nos persegue. Validade tem amar quem nos faz mal. Validade tem amar aqueles que são difíceis. Irmão, amar quem te ama se você está sendo só recíproco. Deus, Ele quer que você vá além. Está fazendo mal, estou orando. Está fazendo mal, estou intercedendo pela vida dele. Estou intercedendo pela vida dela. Se levantou contra o meu casamento, estou orando. Minha esposa se levantou contra mim, ora, ama. Primeiro ministério que Deus te entregou, irmão, para cuidar dessa pessoa todos os dias. Irmão, casamento é um lugar onde mais você vai perdoar, mais você vai renunciar e mais você vai ter que ter amor, irmão. E tem gente que pensa que paixão é amor. Paixão não é amor, não. Amor é diferente. É você aceitar os defeitos, é você cuidar dessa pessoa, é você ter paciência. Porque é muito fácil, irmão, não está dando certo, separa. Casamento, meu irmão, é a oportunidade que Deus está nos dando para nos moldar. É o ferro que afia o homem, né? Irmão, mesmo jeito que homem é difícil, mulher é difícil também. É ou não é? São pessoas diferentes, partilhando da mesma casa, da mesma família. 19 anos, né? Quantas coisas tiveram que aguentar um do outro? Quantas renúncias, né? Quantos perdoou muitos a domingos? Muito joelho dobrado ali aí, oração. Segredo, irmão. Segredo da vitória. Irmão, chega de um lado do casal que está há 20 anos, 30 anos. Conversa. Né? Para ver quantas coisas passou, né, pastor Márcio? Né, pastor Alda? Muita coisa para estar junto. Renunciou muito para estar junto. E a gente não quer abrir mão de muitas coisas, de algumas coisas, para abençoar o nosso cônjuge, né? Tô falando hoje de manhã, né? Mandei a foto do pastor Fábio hoje, né, pastor Fábio? Não quer honrar a esposa, não quer honrar o marido. Leva a esposa para comer uma picanha. Delícia. Hoje eu levei a minha esposa no lugar preferido dela. Honrei ela. A Miranda. A gente faz as coisas de acordo com a nossa possibilidade. Mas honrei, não honrei, meu amor? Né? Honrei ela. Dei um presente pra ela, tá? Mandou pra mim, fica a dica. Eu falei, fica a dica, dá um presente pra ela. A gente tem que honrar que eles estão do nosso lado. A luta, irmão, é no Miranda, é na farofa de ovo.
Sabe qual é o nosso problema? A gente honra o que estão lá fora, mas não honra quem está aqui dentro. A gente quer viver a vida do Instagram. A vida do Instagram é muito linda, né? Todo mundo é bonito, as blogueiras lá e tudo, né? Vida do Instagram, da rede social é linda demais. A gente só tira foto bonitinha, porque tu não sabe o que a gente passa na hora de uma foto. Para sair uma foto boa daquela, é umas 10 fotos, irmão, para tirar. Sorrir. Tu fechou o olho, abre o olho. A vida do Instagram é muito bonita, só mostra coisa boa. Só mostra as bonanças, né? Só mostra as viagens. Só mostra os looks bonitos. Mas antes, lá atrás do Instagram, tá as lutas, tá os choros, tá os reboliços que acontecem na vida. Mas todo aquele que insiste, que entrega ao Senhor, vive milagres, amém? Todo aquele que insiste, entrega ao Senhor, vive o propósito de Deus. Então pode estar um reboliço na casa, continua orando, continua te posicionando, continua fazendo a vontade de Deus, porque Deus ele vai te tirar disso. Começou a voltar tudo para o seu lugar. Os ossos, aí começou a constituir a carne, os nervos, a pele. E eles se poram de pé. E a palavra de Deus fala que era um exército muito numeroso. Muito numeroso, muito extenso no meio do vale. Mas ele não tinha espírito. Irmão, você está vivo hoje por causa do Espírito de Deus. Porque Deus ele te deu um fôlego de vida. O pastor Raí Carmelo uma vez pregando, não está no Google nessa. E ele falou que o peixe, ele é natural da onde? Da água. Ele foi feito para estar na água, irmão. Tira ele da água, ele morre. Tira, tica, assa, me chama para comer. Mas tu tira ele da água, ele morre. Irmão, se tirar Deus de nossas vidas, nós vamos morrer também. Porque lá em Gênesis fala que Deus ele pegou, fez o homem e soprou nas nossas narinas e nos deu fôlego. E o fôlego é de quem? O fôlego é a essência de Deus em nossas vidas, meu irmão. Você não vive sem fôlego. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Veio a pandemia, as pessoas morreram sem fôlego. As pessoas estavam sem oxigênio. Morreram sem ar. Não conseguiam respirar. Olha o que aconteceu. Tantas pessoas morreram. Nosso pastor morreu. Está na glória com o Senhor. Mas o que acontece? O fôlego de vida é do Senhor. Ali o corpo estava lindo, estava em pé. E Deus falou, e agora? Ele falou, faltou espírito. Então profetiza sobre ele. E ele profetizou, e o Espírito de Deus se apossou deles. Veio um vento dos 4 cantos, e o Espírito de Deus tomou aquele povo. O Espírito de Deus. Irmão, quando nós vivemos com o Espírito de Deus em nossas vidas, nós somos moldados, transformados, direcionados, redirecionados por Deus, para que nós possamos viver o propósito dele. Tem gente que o Espírito Santo está falando, não faz. Eu faço, eu sou dono da minha vida. Irmão, ou você vive o fruto do Espírito de Deus, fruto do Espírito Santo que vai te levar para o céu, ou você vive a obra da carne. É fácil, simples, 2 portas, um estreito, outro largo. Não tem segredo, né? Segredo é obedecer. Segredo é obediência. O segredo é entregar o melhor para Deus. E todo aquele que tem o Espírito de Deus na vida dele é moldado, é transformado, é direcionado. Tem gente que é até usado por Deus, mas ser direcionado pelo Espírito. Tem gente até que,
Mas Deus, Ele quer atitude, Deus, Ele quer testemunho, Deus, Ele quer pessoas que amam verdadeiramente, Deus, Ele quer pessoas que transformam as suas atitudes para satisfazer a vontade de Deus. Deus, Ele quer que você viva o amor dEle, porque Ele te constituiu para isso. Irmão, todo profeta Ele traz vida, sim ou não? O Senhor te levantou profeta para trazer vida dentro da tua casa, dentro do teu lar, para você tomar atitudes que vão fazer a vontade de Deus. Quando o exército se levantou, o Espírito do Senhor se apoderou do exército de Israel. A palavra de Deus vai falar mais na frente que Deus, Ele queria reunificar Judá e Israel. Você pode ler lá depois, a partir do versículo 15. A palavra de Deus fala que o propósito dessa visão era falar que Ele ia reunificar Israel. Porque já chega, irmão, de reino dividido. A palavra de Deus, ela é clara e ela não volta atrás. Deus não volta atrás daquilo que Ele fala. Reino dividido não prospera. Então Ele vai ter que reunificar esse povo para que eles possam prosperar novamente. O Senhor, Ele quer unir a tua casa. O Senhor, Ele quer abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, o teu casamento, para que você seja próspero, abençoado por Deus, para que você viva o propósito de Deus, para que você viva o momento sobrenatural de Deus na tua vida. Irmão, não tem como viver o melhor de Deus estando dividido. Deus, Ele faz tudo isso, irmão, e você está profetizando dentro do teu vale. Deus, Ele faz tudo isso e você está posicionado como profeta dentro da tua casa, para unificar essa nação, para unificar a tua casa. É por isso que Deus, Ele vai restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar a tua história, Ele vai restaurar a tua vida, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Esse é o propósito de Deus na tua vida. É restauração, é transformação, é mudança, é crescimento. Tem gente que não entendeu isso até hoje e não consegue crescer, e não consegue avançar, e não consegue viver o melhor de Deus. A palavra de Deus fala que tudo isso Deus entregou a visão, porque Ele queria restaurar aquilo que foi perdido lá atrás com a desobediência. Ele está falando: eu vou fazer uma nação nova novamente, eu vou fazer uma nação forte novamente, eu vou fazer uma nação grande novamente, porque eu vou fazer uma nação obediente a Deus. Só que o ser humano é falho. Deus, Ele unificou, Israel cresceu novamente, só que caiu de novo, e caiu de novo. E Deus, Ele trouxe Jesus para nos ensinar, e pagou um alto preço por mim e por você, para que hoje nós possamos ter vida. A palavra de Deus fala que o nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei dos... A palavra de Deus fala que nós vivemos o reino de... Então Ele se entregou por mim e por você, para que o reino de Deus fosse constituído. E lá, irmão, e nós vivemos o reino de Deus em nossas vidas. Esse reino, ele não vai se dividir. Esse reino, ele não vai perder. Esse reino em que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus sempre ganha, sempre vence. Esse reino, o Senhor constitui em nossas vidas, para que nós venhamos ser abençoados, direcionados, transformados, salvos por causa do reino de Deus. E Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele é o nosso Deus. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. O Senhor Jesus já pagou um alto preço por mim e por você, para que hoje nós possamos ter vida. Você tem vida hoje por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Você tem vida hoje porque Ele constituiu o reino de Deus para que nós possamos viver. Você está aqui na terra, mas você é manifestante do reino de Deus. Você está aqui na terra, mas você é habitante do reino de Deus. Porque Ele nos transportou
para o reino da sua maravilhosa luz. Ele rasgou o véu e hoje nós temos liberdade. Hoje você é livre em Jesus. Hoje você é livre no Senhor. Hoje o Senhor Ele quer fazer mais e mais na tua vida, porque Ele é fiel. Tem entendimento de uma coisa? O Senhor Ele quer restaurar aquilo que estava dividido. O Senhor Ele quer trazer à tona novamente aquilo que foi perdido. O Senhor Ele quer entregar algo novo na tua vida, mas Ele precisa que você se posicione como profeta aonde você estiver. Eu quero fazer algo profético, um ato profético nessa noite. Você sabe que eu gosto de fazer isso, porque o Senhor Ele quer te usar, irmão. Você que está aí com o seu marido, com a sua esposa, fique de frente para ela aí. Fica de frente para ele. E você que não está, procura alguém para você ser profeta sobre a vida dela. Amém? Fica de frente para alguém. Eu vou orar, a gente vai louvar. E quando nós começarmos a orar, você vai dar um abraço nessa pessoa. Tem gente que está sozinha aqui. Pastor aqui fica com o irmão que é visitante. Tem alguém aqui que está sozinho? O irmão aí de camisa listrada, esqueci o nome. Vem aqui, irmão. Fica aí com ele, isso. Você é profeta, irmão. E você vai começar a profetizar na vida dessa pessoa. E você vai começar a abençoar a vida dessa pessoa. Pergunta o nome dela aí se você não conhece. Lá em cima aqui, a Maísa está sozinha, os meninos estão juntos. Alguma mulher para subir ali com a Maísa? Cássia foi com o Silvani. Amém? Não, isso é sério. Cássia com o Silvani. Alguma mulher aí está sozinha? Só uma lá em cima para mim, por favor. Uma mulher que está sozinha. Amém. Quando eu começar a orar, você vai começar a declarar a vida dessa pessoa, as bênçãos, a transformação. Você vai começar a declarar, se essa pessoa for sua esposa ou seu marido, você vai começar a pedir perdão. Você vai começar ali a ter novos pensamentos na presença de Deus. Você vai começar a falar aquilo que você não fazia. Você vai começar a declarar que ama algo que você perdeu. Seja profeta dentro do teu vale, aonde você está, dentro da tua casa. Começa a declarar.